Irmãos, hoje nós vamos passar por 5 domingos, onde falaremos sobre os grandes temas da Reforma Protestante e os temas que ficaram conhecidos na Reforma Protestante. Se pudéssemos resumir todo o movimento protestante que aconteceu no século XVI, o resumo é que é um movimento para a volta da palavra. E na semana passada, você que participou, você viu que eu tentei colocar de uma maneira mais profunda o primeiro sola, que no meu ver é o mais importante para as nossas épocas, o sola scriptura, somente a palavra de Deus. Porque, sobretudo, estamos numa época em que temos muito acesso à Bíblia no celular, Bíblia em aplicativos, mas somos pouco conhecedores, de fato, da palavra de Deus, não é verdade? E aí, nós, quando resumimos os solas, ou os somentes da Reforma Protestante, podemos resumir toda a fé cristã, onde diz somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, aquilo que direciona a nossa vida, e tudo que vem além da Escritura deve ser rejeitado e é perigoso para as nossas vidas e para a nossa fé. Hoje nós vamos falar do solus Christus, somente Cristo Jesus, Ele é o mediador, Ele é o Salvador. Você cantou aqui já 4 músicas que exaltavam diretamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos falar que é somente a graça do Senhor no domingo que vem, porque nós somos, eu e você, salvos pela graça do Senhor e não por nossos méritos, e essa graça vem mediante a fé. Por isso o quarto é somente a fé, e tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Por isso que o último é a Deus somente a glória somente a Deus, ou soli Deo glória. Esse é o resumo de todas as doutrinas formadas na Reforma Protestante, ou no resumo das doutrinas formadas na Reforma Protestante. E é muito importante isso, porque esses lemas da Reforma, nós voltarmos a isso, porque falar que você é reformado, quando diz que você é evangélico, cristão reformado, significa que você é direcionado pela palavra de Deus, você é mediado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você foi salvo pela graça mediante a fé, e todas as coisas que você faz é para a honra e glória do Senhor. E você está sempre revisitando as suas atitudes, a igreja deveria fazer isso, para ver se esses pontos estão sendo feitos na sua vida. Por isso, um lema da reforma é: igreja reformada sempre se reformando, ou seja, verificando se ela continua no caminho da palavra do Senhor. E hoje, nós já pregamos esses solas pelo menos 2 vezes aqui na igreja, sempre em outubro. E hoje eu quero aprofundar um pouco no somente Cristo e direcionar os solus Christus para a cruz do Calvário. E por que eu tomei essa decisão? Porque geralmente ainda muitos cristãos têm a tendência de pensar que a data mais importante do cristianismo é o Natal. Tem a tendência de pensar assim. Tanto que nós comemoramos muito mais o Natal do que a morte e ressurreição na Páscoa. Mas a data mais importante para os cristãos é a Páscoa, com sua morte, com sua cruz e com sua ressurreição. É óbvio, você pode estar falando agora: mas pastor, se não tivesse o Natal, o nascimento, não teria cruz. É claro. Mas nós temos que tomar cuidado para não resumir Jesus em um
bebezinho que nasceu em Belém, transformando a cidade de Belém na grande referência do Evangelho. Não, a referência do Evangelho é a cruz. A referência do Evangelho é a morte de Jesus para nos salvar e a nossa morte para o pecado e vida no Evangelho. Por isso a cruz pode ser o grande símbolo do cristianismo, onde igrejas e igrejas têm uma cruz, às vezes no centro, aqui no canto, alguma coisa assim, uma coisa muito bonita. E sim, a cruz é um grande símbolo do cristianismo. E hoje eu queria focar um pouco em Jesus, mas em seu sacrifício na cruz do Calvário, e só quero pegar um versículo, não vou expor esse versículo, e sim fazer uma mensagem um pouco mais temática aqui para vocês, para nós desdobrarmos e corrermos um pouco na cruz do Calvário. João 1, 29, apenas a parte B, e você vai ler comigo o que está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ilumine nesse momento. Que a Tua palavra possa transformar pessoas aqui nessa noite para a Sua honra e glória. Porque dele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ao Senhor a glória eternamente. Amém. Meus amados irmãos, como eu já iniciei falando, a cruz é o símbolo mais importante do cristianismo. Sem a cruz não temos nada. Apenas com o nascimento, a nossa fé seria vã. Se Jesus só tivesse nascido e estado nessa terra, já seria uma grande coisa. E isso já seria um grande feito, um grande milagre. Mas nós não seríamos alcançados de forma alguma se Jesus não estivesse ido para a cruz do Calvário e satisfeito a ira do Pai. Eu e você nunca seríamos alcançados, nunca seríamos perdoados. E em primeiro lugar, eu quero mostrar para você a cruz como a satisfação, ou seja, a satisfação tem a ver com a reparação de um dano feito. Então a cruz foi a satisfação, a reparação de um dano à lei e honra de Deus. Isso daqui é muito importante, porque se nós não entendermos a cruz e o dano do pecado e a ofensa que o pecado causa a Deus, nós vamos diminuir o Evangelho ou nosso Senhor Jesus Cristo a um mordomo das nossas vidas que vai fazer aquilo que a gente pedir e ver o Senhor Jesus como o amor que é desenhado neste século, né? Aquele amor que faz tudo pelas pessoas e até estraga as pessoas. Nós temos que ver o Senhor Deus sendo totalmente ofendido pelo pecado. E nesse sentido, todo pecado ofende a honra de Deus. Porque pecar é não atribuir a Deus o que lhe é devido. Ou pecar é atribuir a Deus o que não lhe é devido. É quando nós fazemos coisas que ofendem a santidade e a honra de um Deus que é santo, ou quando não fazemos coisas que vão honrar a santidade e a honra desse Deus que é santo, santo, santo. Então pecado é uma tremenda ofensa para Deus. Esse Deus que vai manter em todas as hipóteses que possa passar pela nossa cabeça, que vai manter-se santo e que vai manter a sua dignidade e que vai manter a sua honra. Por isso, esse Deus que é santo, ele tem e deve punir o pecado em nossas vidas. Ele tem que fazer isso. Não tem como não fazer isso.
E quando nós pensamos no Deus que é criado na modernidade, não passa pela nossa mente esse Deus que é o justo juiz, que vai julgar, que vai pesar a mão sobre o pecado. Mas é exatamente isso que a Bíblia trata esse Deus. Esse Deus que é todo amor, mas que é toda justiça. Esse Deus que ama com sua graça, mas que pune o pecado. Senão, nós vamos começar a tratar Deus, quando não olhamos o nosso pecado como sério, nós vamos começar a tratar Deus como se Ele fosse um de nós. Quer ver como que a gente faz isso? Quando eu estou conversando com um irmão aqui, e às vezes ele vem falar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa para mim, ou vem falar alguma coisa de alguém, a gente vai falar, mas você tem que perdoar essa pessoa, não é verdade? Você tem que perdoar. É verdade. E simplesmente ele perdoa ali, faz uma oração a Deus, ou vai lá para a pessoa e perdoa essa pessoa. Você deve perdoar para seguir a vida, a gente fala. Você deve perdoar e pronto, para tirar esse peso de você. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Essa frase não se encaixa com Deus. Como se Ele fosse um de nós, que simplesmente olhamos para uma pessoa e fala, você deve perdoar aquela pessoa, porque afinal, você também pode cometer o mesmo erro que ela, ou erros piores. Você deve perdoar para livrar a carga sua do pecado, e você deve seguir a sua vida. Olha, essas afirmações não servem para Deus. E nós não podemos tratar assim, como se Deus devesse alguma coisa para nós, como se Ele fosse um de nós e devesse nos perdoar, porque afinal Ele é bom. Assim como nós perdoamos as pessoas, Deus nos perdoa e simplesmente perdoa. Presta muita atenção que isso daqui é crucial para a nossa fé. Nós podemos perdoar e pronto, porque na outra pessoa existem condições satisfatórias para esse perdão. A outra pessoa não vai mais nos xingar, a outra pessoa não vai mais falar mal de nós, e nós vamos continuar a vida e vamos perdoar. Existem essas condições, porque a outra pessoa também está da nossa altura. Ele é pecador e pode não voltar a tomar mais essa atitude como contra a gente. O problema é que nós tratamos assim com Deus. Deus não pode simplesmente nos perdoar. E isso daqui é muito grave. Como se nós virássemos para Deus e falássemos, Deus, o Senhor tem que me perdoar, porque afinal o Senhor me criou, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu faço, e o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é bom, olha lá, Jesus Cristo abraçou todas as pessoas, logo o Senhor tem que me perdoar por tudo o que eu fizer, e não é assim que funciona com Deus. Por mais que nós criamos um Deus que seja assim, um Jesus que é meu amigão, como se fosse o meu amigo da escola, não. Jesus é criador, Ele é santo, 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 e nós não podemos nos comparar a Ele. Por mais que Ele falou que é amigo de um, que nós somos filhos dEle, isso é muito importante, nós somos realmente privilegiados, mas nunca coloque Jesus Cristo no meu patamar, no seu patamar, como se Ele fosse um colega que tivesse que nos perdoar. Ele não tem esse compromisso. E sabe por quê? Ele não tem esse compromisso. Porque não existe em mim e em você condições alguma para que Deus olhe do céu e fale, eu vou perdoar esse filho. Não existe em nós essas condições. Quando Deus olha do céu para mim e para você, meu irmão, por mais que isso doa, Ele não vê assim, nossa, uma pessoa boazinha, olha lá, esse daí é nota 9,5, 10 na escola, Ele não olha assim. E lá em Isaías 64:6, vem nos dizer que todas as nossas tentativas de alcançar esse favor de Deus, elas são como trapos de imundícia, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Para nós iniciarmos um somente Cristo, nós precisamos iniciar sabendo que nós somos trapo, e essa é a verdade. Eu sei que é ruim iniciar uma mensagem assim, mas é isso que a Bíblia mostra que nós somos.
E quando a Bíblia trata sobre trapo de imundícia, se você colocar lá trapo e imundícia, quando você coloca a palavra imundícia no hebraico, você vai ver que era o pano que as mulheres usavam na menstruação. Aquele pano podre mesmo. Aquele trapo que joga fora. E Deus está sendo muito pesado aqui, não é verdade? Falando, a sua justiça é como um trapo de imundícia. Deus, se o que o Senhor está falando é verdade, e então realmente nós estamos com um tremendo problema. Eu e você temos um tremendo problema com Deus. Porque o que está entre nós e Deus é uma maldita coisa chamada pecado. A pior desgraça que aconteceu na humanidade. A entrada do pecado. Mas então, pastor, o que nós podemos fazer se eu não posso pedir, exigir o perdão de Deus, contando pelo fato e verdade que existe uma vida depois dessa, ou até podemos ver como uma continuação dela, e para entrar nessa vida com Ele eu preciso ser santo e limpo? O que eu vou fazer se eu não consigo agradar e satisfazer a justiça de Deus, se a Bíblia fala que a minha justiça é como trapo da imundícia? O que realmente eu vou fazer? Porque afinal eu fui totalmente corrompido, e é isso que a Bíblia fala, que como um vírus ataca o sistema de um computador, o pecado atacou todo o nosso sistema, corrompeu. A nossa vontade é totalmente influenciada pelo pecado. E eu e você, então, quando vemos essa verdade, que muitas vezes é negligenciada nos púlpitos hoje, porque é uma verdade dura de ser engolida, nós chegamos à seguinte conclusão: Senhor, eu estou numa tremenda enrascada. De fato, minha situação é horrível, minha situação é muito ruim. O que vai poder me salvar? Será a minha família? Será se eu for um bom pai, um bom filho? Será que se eu ganhar recursos nessa terra, eu serei salvo? O Senhor nos diz, isso tudo é trapo de imundícia. É verdade. A minha e a sua situação é desesperadora. O homem erra com Deus, ele paga o pecado e ainda não consegue cumprir as exigências de Deus. E quando nós pensamos assim, nós falamos, então, pastor, será impossível alguém chegar no céu, a não ser que esse alguém tivesse poderes sobrenaturais. Olha que coisa interessante. A não ser que fosse um super-herói que viesse aqui, iria conseguir viver assim como essas exigências do Senhor. Só alguém com super poderes. E é justamente isso que Deus Pai faz. Ele manda alguém com poderes sobrenaturais para vir até essa terra. Alguém do tamanho do próprio Deus, mas alguém tão pequeno quanto nós. É por isso que a Bíblia mostra que aquele que desceu dos céus, ele é 100% Deus e 100% homem. Assim, ele pôde cumprir essas exigências do Deus Pai. Aqui tem um ponto importante. O pecado é cruel e sério e tem um preço enorme. E na cruz, o próprio Pai executa o Filho. Perceba uma coisa muito importante, meus irmãos. Perceba que em nenhum momento eu coloquei, e foi intencional, porque é o que a Bíblia diz, em nenhum momento eu coloquei que o ser humano fez alguma coisa. Aliás, o que o ser humano fez ainda foi inútil. Mas em todos os momentos, Deus Pai resolveu na eternidade
ainda nos perdoar. Enviando alguém que é do tamanho dele, que é igual a ele, mas que é do tamanho daqueles que cometeram o pecado, do tamanho do homem igual a nós, mas esse sem pecado. Na cruz, Deus exerce o seu amor executando o Deus Filho para a expiação, a cobertura, a pacificação, onde acontece uma palavrinha muito importante para nós hoje, que é a propiciação. A ira de Deus é desviada. A propiciação é quando a ira de um ser superior é desviada daquele que errou. A ira de Deus é desviada para o sacrifício, que se resulta na redenção, o pagamento da dívida do pecado. Como diz as Sagradas Escrituras, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cruz, nesse sentido, ela é a satisfação da ira de Deus. A ira de Deus foi satisfeita. Deus se satisfez em moer o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Em segundo lugar, nós podemos ver a cruz do Calvário também como sacrifício. E a Bíblia tem muito essa palavra de sacrifício. Vem cá, pega a arca ali atrás que eu vou fazer uma demonstração aqui para o pessoal. Deixa aqui do lado. Sacrifício tem a ver com fazer algo para o pagamento de um débito, alguma dívida. Você tem que fazer alguma coisa para pagar aquilo que você está devendo. O que nós estávamos devendo, ou para quem nós estávamos devendo para Deus. Então, a ira de Deus. Preste atenção. Deus está ou é realmente irado, zangado. E se nós queremos nos reconciliar com Ele, nós precisamos desviar a sua ira dele. Pode deixar aqui do lado, fazendo um favor. Aqui em cima, aqui do lado. Nós precisamos desviar a ira dele, e é isso que significa propiciação. E a Bíblia tem muito essa palavra. Quando você dá um Google ou escreve a palavra propiciação, no Antigo e no Novo Testamento, eu só vou ler um do Novo aqui, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você certamente já viu cenas assim em filmes antigos de povos diferentes que adoram outros deuses. Geralmente a cena é relacionada a um tempo de muita chuva, muitos trovões, onde estão destruindo as coisas, as casas, até que um pagão, ele fala, certamente o nosso Deus, o Deus do trovão, está irado conosco. Nós precisamos fazer alguma coisa para que essa ira desse Deus seja desviada da nossa comunidade. Então você vai ver eles começarem um ritual pagão, onde nesse ritual vai ter sacrifícios de animais e até chegando a sacrifícios de pessoas. E eles vão continuar esses sacrifícios, até que a chuva e os raios passem, e eles vão entender então que o Deus do trovão não está mais irado com eles, porque essa ira foi paga, o sacrifício desviou a ira desse Deus. É isso exatamente que significa a propiciação, é o desvio da ira de Deus, ou até o pagamento da ira de Deus. Qual o problema disso hoje? O problema hoje é que é inadmissível nós pregarmos sobre um Deus irado. É inadmissível nós pensarmos que Deus está lá do céu ou está por um momento zangado com o nosso pecado, mas essa é a realidade bíblica. Deus realmente está zangado com o nosso pecado. E mesmo os filhos, Deus realmente está zangado com a nossa insensibilidade espiritual.
Deus realmente está zangado com o nosso descaso com as Sagradas Escrituras. Deus realmente está zangado com o nosso descaso de vir ao culto. Deus realmente está zangado com o nosso descaso de cultuar, de orar com os irmãos. Deus realmente está zangado. E eu quero falar para vocês que o nosso maior problema é justamente a ira de Deus. Esse é o nosso maior problema. Nós deveríamos estar desesperadamente desesperados por causa da ira de Deus. Perceba, a mensagem do Evangelho não consiste em venha para Jesus e seus problemas, as coisas boas vão melhorar ainda mais. A mensagem do Evangelho consiste em primeiro lugar, olha, você é um pecador, desgraçado, sem graça, e se você não receber Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. Isso deveria ser desesperador para nós. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos pensar no futuro, e você fala, para onde eu irei? Como disse o apóstolo Pedro muito bem. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor Jesus está aqui nos chamando, vem até mim, e vocês receberão a salvação. Perceba, a ira de Deus é o nosso problema. E talvez o que mais deveríamos almejar nesses dias é justamente a propiciação. Que Deus desviasse de nós a sua ira. Ao invés de jogar esse conceito bíblico fora, construindo um Jesus à nossa imagem e semelhança, nós deveríamos desejar ardentemente a propiciação. Propiciação. Novamente, a partir dessa verdade bíblica, o próprio Deus faz alguma coisa. E aqui que entra a figura da Arca da Aliança. Óbvio que isso é um retrato para crianças, da Arca da Aliança. Mas eu escolhi esse retrato porque a Arca da Aliança, na minha opinião, é o retrato mais fiel e mais bonito do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo do Antigo Testamento. Se você se lembra, óbvio que aqui eu nem sei as medidas, não sei que fizeram as medidas para uma demonstração para as crianças. Essa Arca da Aliança, ela era mantida no Santíssimo Lugar no tabernáculo. Ela era uma caixa de madeira de 90 centímetros de comprimento, coberta com ouro, na sua tampa tinha ouro, e dentro dela tinham as tábuas da lei. Nas duas pontas, ou na tampa dela, uma em cada ponta, não colados, mas separados, 2 querubins com suas asas abertas, um de frente para o outro. Simbolizando então que Deus, o próprio Yahvé, estaria no meio deles ou acima deles. Por quê? Porque Deus, quando Ele olha para baixo, Ele vê a lei de Moisés. E quando Deus olha para a lei de Moisés, Ele olha a condenação nossa, porque nós quebramos toda a lei. Essa figura é muito importante. Quando Deus olha para baixo, Ele fica zangado porque nós quebramos toda a lei. Diz o próprio irmão do Senhor Jesus, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpados de todos. Portanto, eu e você quebramos toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus, e o Deus que simbolizado na arca está aqui no meio dos querubins, Ele olha para baixo e vê condenação para nós, e se Ele vê condenação, Ele tem que dar uma santa punição para o seu povo, uma santa punição para os seres humanos. É aqui que entra uma figura muito bonita, onde a Bíblia fala sobre o dia da expiação. O dia da expiação, onde o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. Mas antes,
Novamente, mostrando a figura do Deus das famílias, o sumo sacerdote fazia um sacrifício antes de adentrar ao lugar santíssimo. E ele fazia o seu sacrifício por ele e por seus familiares. Ele tinha que se limpar na presença de Deus, e eu me lembro do início do culto, o Clay falando aqui, porque nós fazemos isso no momento de contrição. O momento de contrição no culto não é um qualquer momento. É um momento que simboliza essa limpeza diante do Deus que está aqui, diante do Deus que convoca a sua igreja para adorá-lo, diante do Deus que orienta a sua igreja e a igreja responde, orienta a igreja responde. Por isso as orientações dos líderes que estão aqui devem ser de acordo com sola Escritura, somente a palavra de Deus. Nesse sentido, o culto é uma grande conversa, uma grande festa entre o Deus Santíssimo e seu povo escolhido. Isso é muito importante, isso muda todo o conceito de culto. Então esse povo escolhido, para estar diante do Deus Santíssimo, ele tem um momento de contrição, onde nós vamos diante da presença de Deus, e nós temos certeza do perdão dos nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que não são apenas momentos de cultos para atrair, para entreter pessoas, para falar assim, não, ninguém pode ficar parado, não. São coisas bíblicas e pensadas. Então o sumo sacerdote, ele vinha com um animal, fazia um sacrifício pela vida dele e pela sua família. E o outro, ele entrava dentro do propiciatório, com sangue, e aspergia o sangue 7 vezes na tampa. É muito bonita a figura da aspersão, que inclusive uma figura muito boa de limpeza. Esse é um dos motivos que a gente batiza por aspersão na igreja. Aspergia sangue 7 vezes na tampa do propiciatório. Agora, simbolizando quando Deus olha para baixo, Ele não vê mais apenas as tábuas da lei. Ele vê as tábuas manchadas por um sangue inocente. E Deus então desvia a sua ira ali da lei, porque a sua ira foi satisfeita no sangue inocente do Cordeiro. Essa figura é muito bonita, porque é uma figura que aponta claramente para o sacrifício do nosso Senhor Jesus. E agora, todos aqueles que creem que nós somos totalmente condenados pela lei, mas creem no sacrifício expiatório, sacrifício propiciatório, sacrifício redentivo do Senhor Jesus, pela fé, recebem o justo perdão de Deus, a ponto de qual, olha que Deus olha para nós dos céus, Ele não vê mais o Mateus pecador, e vê sim o Mateus lavado pelo sangue do Cordeiro, esse sangue que eu criei e recebi pela fé, uma fé que a Bíblia fala que é dom dele mesmo, concedido aos seus filhos. Isso é maravilhoso, isso é bendito, isso é santo. Isso mostra o peso do perdão, o peso do pecado, mas também o peso desse perdão. O peso e a maravilha do perdão. Meu amado irmão, preste muita atenção. Se isso tudo aqui é verdade, hoje ou você está numa enrascada muito grande, ou você tem uma grande oportunidade na sua frente. Você está numa enrascada muito grande se você continuar com seu coração duro, fechado para essa verdade bíblica. Essa não, aquela de Deus. Ou você está salvo quando você fala, eu creio no sacrifício do meu Senhor Jesus. Obrigado, eu sou perdoado para sempre. Amém. Perceba que coisa maravilhosa isso. Perceba como a salvação é de graça, pela graça, não pelos méritos e imundícias humanas, mas somente por depositarmos a nossa fé no Santo Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Em último lugar, a cruz
que a satisfação, a propiciação, nós podemos ver a cruz como substituição. Aqui entra na Bíblia a figura de um mediador. Mediador é aquele que pega duas partes e vai conversar entre elas, vai fazer a mediação, ou vai colocar essas partes em amizade novamente. Isso daqui é muito importante. Porque eu tenho a impressão que muitos líderes de igrejas ditas evangélicas, eles têm colocado ele mesmo como mediador entre a igreja e Deus. Tanto que muitas igrejas não aceitam orações se não for do pastor. Eles não reclamam, fazem isso, mas isso é um mau entendimento da figura do sacerdócio universal e da mediação de Cristo Jesus. Perceba, é muito importante que nós possamos orar uns pelos outros e que o seu pastor possa orar pela sua vida. É muito importante isso. Eu não estou tirando esse fato. Mas não creia que só a oração de alguém vai fazer a diferença para Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, homem, é o mediador entre Deus e os homens. E tudo aquilo que você pedir, em nome dEle, segundo a vontade dEle, Ele vai conceder. Até tem um texto muito bonito, que a Bíblia fala no Evangelho, falando assim: acaso não concederá Deus o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem? Em outro, está escrito assim: acaso Deus não concederá tudo o que lhe pedem? Mas eu fico com o do Espírito Santo, porque eu e você precisamos nada mais, nada menos do que sermos cheios do Espírito Santo. O resto para nós certamente vai ser trapo de imundícia. Se nós formos uma igreja cheia do Espírito Santo, o resto é trapo. Se nós formos uma igreja cheia do Espírito Santo, o banco, a cadeira, tanto faz. Se o som estiver ruim, tanto faz. Se o ar estiver muito gelado ou quente, tanto faz. Se as crianças estiverem fazendo barulho, tanto faz. Nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que convoca a sua igreja em culto. Nós estamos aqui por causa disso. Isso é o mais importante, isso é o mais maravilhoso. E quando a igreja se reúne em culto, nós sempre falamos isso aqui, nós temos que criar muitas expectativas, porque grandes coisas o Senhor faz no meio da igreja. É fato que o Senhor continua curando, é fato que o Senhor continua transformando, por isso nós podemos ter grandes expectativas de transformação de vida para a honra e glória do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo é o centro de sua igreja, quando nós cantamos aqui, nós de fato vamos ver os milagres e maravilhas do Senhor sendo operados. Não para a glória de homens, que se dizem mediadores dos milagres do Senhor, mas para a glória de Deus mesmo. Ele mesmo tem o cronograma dos milagres. O Espírito Santo opera esses milagres para a honra e glória do Pai. Isso é maravilhoso. Quando nós temos essa compreensão, isso muda tudo. E a cruz como substituição mostra isso. Que nós precisamos de um mediador entre Deus e o homem, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Eu gosto de uma frase que alguém escreveu, não me lembro agora quem. Jesus suportou a punição do pecado para que Deus pudesse imputar a justiça de Cristo em nós. Isso daqui é maravilhoso. Jesus se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos estar limpos, iguais a Ele. Não limpos como Ele, mas limpos iguais a Ele. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo nos olha, ou Deus nos olha do céu, Ele vê pessoas redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ele vê as famílias que Ele mesmo tem reunido ao longo da história. O Deus das famílias, como foi citado aqui, o David pregou muito bem sobre isso no dia da conferência missionária.
O Deus que chamou a família de Abraão, chamou famílias inteiras, o Deus de Josué que declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse Deus da aliança nos vê como limpos, nos vê como lavados no sangue do Cordeiro. É por isso que Romanos 4 vem falar: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem é este homem? Aqueles que creem no sacrifício do Senhor. Porque o próprio Pai imputou o pecado no Filho. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, para que nós fôssemos limpos, para que nós hoje fôssemos salvos. Então, meus irmãos, a cruz é o centro do Evangelho. Interessante pensar que na nossa verdade, o objeto do centro é um objeto de morte, é um objeto de dor. Não é uma espada, uma coroa, mas um objeto de dor. Se a cruz é o centro, não existe evangelho sem cruz. E quando nós cremos na expiação de Jesus, essa cruz nos leva para a santificação. E por quê? Por que quanto mais cremos e formos íntimos do Senhor, mais seremos santos? Porque quanto mais tivermos dele em nós, mais vamos querer ficar longe da sujeira, daquilo que não faz parte de Deus para nós. Perceba que até a santificação é graça de Deus para as nossas vidas. Graça de Deus. Deus nos concede essas coisas para sermos santos. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Se tem alguém aqui nessa noite que não crê na cruz do Calvário, no sacrifício do Senhor Jesus, não crê nele como mediador, substituto, aquele que nos leva para o céu, que em nome dele você entregue a sua vida totalmente a ele nessa noite. Esse é o maior presente que você pode ter. O maior presente não é uma promoção, o maior presente não é a sua família, ela é importante. O maior presente não são os seus filhos, o maior presente é a salvação daquele que nos chama, daquele que te chama nessa noite e daquele que continua chamando as famílias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos pela cruz, escândalo para os sábios, mas salvação para os loucos que creem nessa mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor pagou o alto preço, o Senhor fez tudo. Que privilégio é sermos filhos do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. E nesse momento